Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. E hoje eu vou apresentar uma empresa que foi sugestão de um seguidor lá do Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, é só procurar por @bpmilhão e aí você vai poder também participar daquelas caixas de perguntas que eu coloco lá e sugerir os seus ativos. E eu tenho uma lista de ativos aqui para falar as minhas impressões, que são ativos sugeridos por vocês. Tá? Então, o ativo de hoje, que foi sugerido por um seguidor, é o Ensino. Pois bem, aqui tem um breve vídeo de apresentação da Ensino, já mostrando aí vários bancos, né? Então a gente já consegue perceber qual é o ramo de atuação do Ensino. Então, é um ramo bancário, nós vamos ver aqui então no vídeo como que eles atendem isso daí, tá bom? Então, eles oferecem aí vários serviços aí para quem quer criar um banco. E é isso mesmo, criar um banco porque nos Estados Unidos não é tão difícil criar um banco assim igual a gente tem a visão aqui do Brasil, né? Então, eles oferecem essas ferramentas, vamos dar uma olhadinha aqui agora então. Aí eu começo com essa pergunta, né? Vamos criar um banco? Né, e fala assim, poxa, BP, mas criar um banco, tá maluco, é difícil, é caro, tem que ter muitos milhões aí, olha só o caso do Itaú. Bom, não é bem assim, né? Nos Estados Unidos é bem diferente. Então, quando a gente observa aqui, ó, segundo o site Statista.com, até 2018 nos Estados Unidos tinha mais de 4.000 instituições bancárias. E se você está espantado com 4.700 instituições bancárias, dá uma olhada à esquerda do gráfico, que a gente vai ver que em 2002 tinha 7.870 instituições bancárias, né? Instituições financeiras, na verdade, né? Esse número aqui, segundo o site Statista.com, é um número com base em quantas instituições o FDIC assegura, né? Então, se houver algum banco ainda que, digamos assim, clandestino ou que o FDIC não assegure, não vai aparecer por aí. Então, olha só, isso tudo aí, a listinha de banco passando ali da Ensino, né? E aí, como a gente já viu, né? A Ensino, então, o que ela faz? Ela opera um sistema para os bancos, tá? Então transforma aí a maneira como as instituições financeiras operam. Entram no mercado e interagem com seus clientes digitalmente em bancos comerciais, pequenos negócios e varejo. O sistema operacional Ensino Bank foi projetado por banqueiros que entendem como as instituições financeiras operam e oferece um retorno significativo e mensurável sobre o investimento. Então vimos aí ao longo do videozinho, né, que diversos bancos são clientes da Ensino, então essa é a sua função, oferecer sistemas que os bancos utilizam, facilitando aí então a comunicação com o cliente, tá? Essa é a função da Ensino. E basicamente se resume a esse quadro aqui, a operação da Ensino. Apesar de ter várias e várias ferramentas, a operação ela é até simples aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, passo a passo nela. Então, o primeiro que a gente observa é isso aqui, ó. O sistema operacional Ensino, né? Conecta então funcionários de instituições financeiras, clientes e terceiros, como advogados, avaliadores, corretores e reguladores, em uma única plataforma baseada em nuvem, orientada por permissão, eliminando silos e trazendo novos níveis de coordenação e transparência para todas as partes interessadas. Então, na imagenzinha, a gente consegue ver ali, né, clientes, empregados, os terceiros, digital, online, mobile, call center, né, branch. Então, isso aqui, utilizando uma única plataforma, ele reúne aí todas as linhas de negócios, os processos, os canais, reúne bancos, cooperativa de crédito, então, enfim, né, várias coisas e que são capazes de alavancar essas informações, né? Informação de cada canal, eles juntam tudo e apresentam. Isso aí, tanto em call center, online, mobile, o que tiver aí, eles apresentam. E o que vem? Eles integram, então, alguns serviços que eram feitos por humanos. Então, integrado ao sistema operacional da Ensino Bank, está a funcionalidade de integração de clientes, originação de empréstimos e abertura de contas, que oferece suporte para o front, middle e back office de negócios, pequenas empresas e bancos de varejo. Então, muitas das vezes você já abriu conta no final de semana. Se foi lá preencher alguma coisa e de repente sua conta estava aberta. Então, não era uma pessoa que estava lá, era o software
da Ensino ou até mesmo de uma outra empresa, né? Então, olha aí, o aplicativo de abertura de conta de depósito otimiza o processo de abertura de conta e permite que o cliente abra uma conta de qualquer depósito de forma digital, em qualquer dispositivo, via celular ou online, em uma agência ou através de um call center com agilidade e flexibilidade. Então, é um processo automatizado, tá? Que permite, então, que as instituições financeiras já façam uma avaliação com as informações que tem, as informações que você cedeu, com eficácia e reduzindo o risco de negócio, né? Então, se for algo um pouco duvidoso ali daquele template deles, vai cair, então, numa malha fina ali que vai ser atendido por um funcionário, mas, via de regra, vai facilitar a vida aí de quem está abrindo uma conta. Depois disso, a Ensino tem o quê? O fluxo de trabalho inicia e conclui tarefas de maneira eficiente e eficaz. As ferramentas de conformidade e gerenciamento de risco fornecem recursos de auditoria, análise instantânea para gerenciar com mais eficácia a regulamentação interna e o risco. Processo de exames, padrões gerais de conformidade, que foi o que eu acabei de comentar, né? Então, tem todo lá já um templatezinho, já vai caindo tudo ali. Se não tiver nada fora daqueles parâmetros ali, o algoritmo já te libera a conta, né? E tudo isso alinhado com compliance para evitar que a empresa sofra aí processos no futuro, né? Ou seja, pelo menos tem a sua idoneidade aí duvidosa. Então, aproveitando as APIs abertas, integrações produtivas, a Ensino cria um ecossistema aberto que reúne fontes de dados e sistemas díspares, agindo como um hub de dados que se integra com sistemas centrais, agências de relatório de crédito e outros aplicativos de terceiro para centralizar os dados de uma instituição financeira. Então, os seus dados ficam, sim, num banco de dados e eles são interligados aí com várias empresas que utilizam a plataforma. Então, às vezes, né, a gente pensa assim, caramba, como que ele sabe que eu, né, procurei um empréstimo, ou como que ele sabe que, enfim, uma necessidade minha, né? Não tem isso, às vezes o banco, alguém te liga, bom, as informações circulam, tá bom? E, por fim, tem toda a parte de inteligência artificial e aprendizado da máquina, né, aquele chamado machine learning, que aumenta a eficiência por meio da automação e fornece os insights aí por meio de análise de front, middle e back office de uma instituição financeira para capacitar os funcionários a responder às necessidades do cliente mais rapidamente e permanecer em conformidade. Então, como eu estava explicando, né, você já preencheu algumas coisas, já deu ali as suas intenções, já tem informações suas aí também em outras plataformas, o banco de dados reúne tudo isso, cai isso na mesa de, digamos, né, de um analista, digamos assim, e aí ele vai ver as suas necessidades, as suas capacidades e vai te oferecer o melhor serviço, tá? Então, essa aqui é toda a parte de inteligência artificial e o machine learning, que eu já venho falando há algum tempo, que o futuro, né, tá em cima disso daí. Então, internet das coisas, o 5G, é o que eu tenho estudado mais ultimamente, a parte de tecnologia, né, 5G e a parte de microchips, né, semicondutores, porque todo tipo de equipamento eletrônico vai levar isso daí, tá bom? E aqui é legal o seguinte, a gente tem aqui numa imagem como que é a integração da Ensino. Então olha só que interessante. A gente vê ali na imagem que Salesforce plataforma, né? Então olha aqui, o que eu já falei aqui há algumas semanas, falei sobre a Salesforce, né? Então tem um videozinho, vou deixar o card aqui, invista na maior plataforma de gerenciamento de CRM, né, que é a Salesforce. Então é uma empresa muito grande, também com um potencial de crescimento muito grande também. E olha aí o que ela faz. A Salesforce oferece então a sua estrutura para a Ensino. Então, se você relembrar, eu falei lá no início que a Ensino ela opera em nuvem, totalmente em nuvem, e ela utiliza então a plataforma, os APIs, né, tudo da Salesforce. Então, o que acontece? O que isso aqui é bom para o banco? Porque o banco, né, e tem grandes bancos que nós vamos ver aqui já já, os bancos eles contratam o serviço, tem tudo reunido numa única plataforma na nuvem. Tá? Então ele não precisa se preocupar com infraestrutura, com nada disso, porque está tudo em nuvem aí. E a Ensino também não se preocupa porque está com a Salesforce. Então é a cadeia capitalista alimentar, né?
A gente vai lá, paga a taxa para o banco contrata ensino, que contrata seu esforço, a gente vai lá, investe em todo mundo e pronto, faz o dinheiro circular. E olha aqui, alguns dos grandes bancos que utilizam o sistema de ensino. Então são bancos acima de 10 bilhões, tá? Que eu peguei aqui, 10 bilhões de dólares. E temos ali o TD Bank, da TD Ameritrade, que vocês já devem conhecer, né? SunTrust, com certeza alguns aqui conhecem. Santander, nem preciso falar, né? E além desses aqui, tem outros bancos aí, tá? E ali tem o tamanho dos bancos, ó. TD Bank é o maior com 303 bilhões, depois 210 a SunTrust. Santander está ali com 77 bilhões. Fora esses bancos aqui que são acima de 10 bilhões, também tem os bancos menores aí, tá? Vamos então a alguns aspectos recentes aí da Ensino. Então ela aumentou a sua receita em 52% no segundo trimestre de 2020. Tá? Então ela já está operando em 10 países, oferecendo suporte em mais de 120 idiomas e 140 moedas. A implantação dos serviços varia de 5 a 9 meses para empresas pequenas e de 12 a 18 meses para empresas grandes. Então isso daqui é interessante porque, né, a implantação, se vai fechar um contrato agora, então pelo menos aí um ano, né, essa empresa que fechar o contrato vai estar aí pagando para a Ensino, porque a implantação demora em média aí de 5 a 18 meses, dependendo do tamanho da empresa, e os contratos variam de 3 a 5 anos, então também um médio prazo aí, né? Não chega a ser curto, mas um médio prazo, então a gente consegue ver quais são os bancos aí que está com o contrato próximo de vencer, se vai renovar ou se não vai, enfim. Então a gente consegue avaliar a empresa com um pouco mais de calma, né? O contrato com a Salesforce está até 2027, né? Ou seja, a Salesforce vai estar recebendo aí todos os dados aí, todos os clientes da Ensino, e provavelmente, né, ela é a maior que tem, então duvido muito que a Ensino mude, mas tem aí concorrente como a Amazon, né, Amazon Web Services, enfim, outros aí, tá bom? Então, mas até 2027 é com a Salesforce. E recentemente adquiriu duas empresas aí, FinSuite e a Visible Equity, aumentando então toda essa parte de inteligência artificial e o machine learning. Então, a empresa ela tem um caixa considerável e ela pode fazer fusões aí com algumas startups na área de inteligência artificial e machine learning para poder oferecer serviços melhores ainda, né, do que ela já oferece. Agora, olha só, ela é uma empresa que fez IPO recentemente, então as suas métricas ainda não são tão boas assim, né? Não tem um histórico muito longo. Então cabe relembrar que algumas empresas que crescem com múltiplos estranhos, às vezes, né, a gente vê que Tesla que o diga, né? Então fica ligado aí, porque pode indicar muita coisa, mas também pode não indicar muita coisa, né? Então, enfim, empresa nova, IPO, às vezes algumas métricas ficam distorcidas, né? Não vamos negligenciar os números. E o que eu quero mostrar aqui? O Price Cash Flow muito alto, Enterprise Value Sales também muito alto, né? E eu trouxe aqui então um comparativo da Ensino com alguns seus pares aí, né? Então isso aqui eu sempre vejo lá no seekingalpha.com, quando vai lá em peers, em inglês, né? Vai aparecer ali os outros concorrentes, e aqui a gente pode observar, né? Quando a gente desce ali em Price Sales, né? Ou EV Sales, que é uma boa métrica, né? Enterprise Value sobre as vendas, né? A gente vê que a Ensino está bem alto, 38,68. Essa Jamf aqui está em 16, também está alto, né? Aquela For lá é a última, não conheço, não analisei, mas aqui eu só estou olhando os pares e ela está 2,45, estaria aí 2,85, né? O EV Sales, então estaria barato, estaria bom para comprar. Então, olhando pela métrica, a gente pode aí dar uma analisada nessa empresa depois, né? E assim, Price sobre Cash Flow também, olha, muito alto, né? 600, tá bom? Então, ali é o quanto a gente está pagando aí pelo dinheiro gerado, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, então, ó, só para a gente não se perder, né? Tá aí a linha, então, do Price Sales, do EV Sales também, né? A gente observa que é o mais alto,
depois aquele API ali, e por último, Price Cash Flow que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, isso, olha só. Aí eu queria trazer esse comparativo aqui para vocês. Olha ali, Apple, Microsoft, Intel, Qualcomm, Visa e Nvidia. Empresas gigantescas, trilionárias ali, né? Apple e Microsoft, né? Empresa em franco crescimento, Nvidia. Visa cresceu mais de 11 vezes em 10 anos, né? Enfim, Intel que está sofrendo um pouco mais aí, Qualcomm ainda não analisei. Mas olha só, a Apple que é uma gigante. Olha o price sales da Apple, 7,18. Olha o EV sales, 6,72. Apesar da Apple, né, para mim no momento está um pouco cara, apesar que já caiu bastante, depois a gente vem conversar sobre isso daí, né, que eu vendi Apple a 117 dólares, né, se a gente pegar aí no split, eu vendi a 468. Então, agora na casa dos 105 para baixo eu já estou recomprando, mas olha só os dados dela aqui, né? A gente observa, olha só, o Price Cash Flow, 23,9, né? Enquanto lá da Ensino estava 600, né? O EV Sales aqui está 6,72, o que eu considero dentro do padrão, enquanto lá estava de 40, né? E a gente olha ali a Microsoft, né? A gente vê a Microsoft ainda com algumas das métricas aí, digamos assim, um pouquinho pior do que a da Apple. A Intel está melhor, mas a Intel, né, não pode esquecer de analisar aí a parte fundamentalista, né? Toda a parte aí da prospecção da empresa. A Intel tem sofrido por causa do chip, das gerações de chip dela, né? A Qualcomm também avisa que está um pouco mais cara desse ranking, junto com a Nvidia, que subiu demais ultimamente, então jogou aí alguns múltiplos dele lá para cima, mas nenhuma delas se compara com o Ensino, tá bom? Então tem que prestar atenção. Mas e aí, como eu sempre falo lá da Avenue, né, que eu pego esse gráfico aqui lá, se você ainda não é cliente da Avenue, então na descrição desse vídeo tem um link, clica lá, abre conta na Avenue, você vai ser premium, sem pagar as 10 primeiras corretagens, vai ter acesso a todas essas ferramentas aqui, tá bom? E eu trouxe essa daqui para mostrar como que os analistas estão pensando aí a Ensino. Então, quando a gente observa lá embaixo aqui à esquerda, no quadradinho, ó, Moderate Buy. Então, uma compra moderada com base na análise de 7 analistas aí, tá bom? Então, tem 71% falando para comprar, ninguém falando para vender e 29% falando para segurar o ativo. Então, eu olho aí, apresentei para vocês o que é o ativo. Ele trabalha com bancos, quais são os clientes, qual é a média dos contratos, né? E apresentei algumas métricas que não estão tão bonitas assim. E quando a gente vem aqui na análise de 7 analistas ali, né, das recomendações, a gente vê o pessoal tá até, de certo modo, otimista aí com a empresa. E aí que traz esse gráfico mostrando ali que o papel tende a subir, tá? Isso aqui são só análises, tá? O algoritmo aqui ele pega de vários lugares diferentes, vários analistas, vários sites, e aí faz esse gráfico aqui, mostrando que nos próximos 12 meses pode ter um upside de 13,88%, chegando lá em 100 dólares, né? Ou se cair, cai para 90. Isso não é certo, tá? Não é que não vai cair menos de 90, pode cair, pode até passar de 100, mas esse aqui é sempre um parâmetro que a gente pode ter para poder decidir se vai comprar o ativo ou não. Certo, pessoal? Então, Ensino foi uma empresa sugerida aí por um seguidor. Surgiram empresas à vontade, eu vou fazendo conforme o meu tempo aqui. Dei sugestões também de melhoria para o vídeo, né? Eu estou tentando aprender aqui o OBS Studio, mas acaba que eu uso o Mac e o Keynote, tenho 2 telas e ainda não consegui me acertar aqui. E aí minha caretinha pode aparecer ali depois no quadradinho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Todos vocês peço para darem o like. Aqueles que quiserem ser membro e conversar comigo diretamente lá no Telegram, é só clicar aqui e fazer parte da nossa área de membro. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.